Olá, gente, tudo bem? Eu sou Erika Batista, sou fisioterapeuta e instrutora do Grupo VAL e hoje eu vou falar um pouco para vocês do Pilates na dor lombar crônica inespecífica. Vamos começar revisando um pouco de anatomia da coluna lombar, biomecânica e porque essa é uma área de tanta incidência de lesão, de dor lombar. A coluna vertebral, basicamente a coluna lombar, ela apresenta 5 corpos vertebrais e esses corpos eles são de maior volume e também maior tamanho, isso para absorver melhor a pressão. É uma região em que tem transição de uma parte móvel, no caso a lombar, para uma parte mais fixa, o sacro. Então por isso que as lesões se concentram bastante ali. Estima-se que aproximadamente 90% das pessoas vão ter algum episódio de dor lombar crônica ao longo da vida. Além dos corpos vertebrais serem maiores e também de um volume maior, a coluna também apresenta processo espinhoso. Esse processo espinhoso ele também é em forma de machado e ele é maior do que, por exemplo, na coluna torácica e na coluna vertebral. Isso tudo para absorver mais impacto. São cinco pares de facetas que fazem parte da coluna lombar e essas facetas absorvem 25% da carga axial imposta à coluna. E os discos absorvem aproximadamente 85% de toda a carga da coluna, e aí são todos os discos, aproximadamente 23 discos vertebrais. Quando o aluno procura o professor de Pilates com dor lombar crônica, é importante que o professor também avalie a articulação sacroiliaca. Com a idade, essa articulação vai ficando pouco móvel e muitas vezes ocorre a anquilose da articulação, a fusão dessa articulação. Então, com essa área ainda mais fixa, a coluna lombar acaba sendo sobrecarregada de maior mobilidade. A dor lombar crônica é caracterizada por um episódio de dor acima de 12 semanas, então mais que 3 meses, e essa dor ela tem como causa mecânica, então um desequilíbrio de músculos estabilizadores profundos, que no Pilates a gente chama de powerhouse. Outra causa de dor lombar crônica inespecífica, sem uma causa aparente, em função da obesidade, tabagismo, sedentarismo. Então tudo isso leva ao aumento da incidência de dor lombar crônica inespecífica. O termo inespecífico se refere a uma causa que ela não é aparente. Então não é uma dor na lombar porque a pessoa tem hérnia de disco ou porque ela tem espondilolistese. É uma dor lombar de causa mecânica de falta de estabilizadores profundos, tá? Estima-se que no Brasil, a cada 100 consultas realizadas com ortopedista, 15 dessas consultas é em função da dor lombar crônica. Então, ele é uma doença extremamente prevalente no nosso país e que tem altos custos e muita gente acaba também se ausentando do trabalho em função da dor lombar. Então, além do alto custo, tem o absenteísmo. Em 99, Hodges fez uma pesquisa onde ele comprovou que o músculo do powerhouse, principalmente o transverso do abdômen, ele acaba estabilizando o movimento antes de qualquer movimento. Então, antes de qualquer movimento de braço, de perna, a gente ativa músculos profundos, principalmente o transverso do abdômen, para estabilizar aquela articulação. Então, nas pessoas que têm dor lombar crônica inespecífica, elas têm atraso nessa ativação muscular, então tem um déficit neuromuscular da ativação dos músculos estabilizadores como o transverso do abdômen e multífidos. Por isso essas pessoas elas ficam mais vulneráveis à lesão, porque esses músculos acabam não protegendo a coluna e toda a pressão vai para as vértebras, principalmente lombar e sacro. O Pilates ele é um excelente recurso para melhorar essa estabilidade do aluno que vem à procura de diminuir a dor lombar crônica, porque a gente consegue reativar esses músculos profundos, o músculo do powerhouse. É importante que o professor de Pilates ele saiba ativar corretamente essa musculatura do aluno, ensiná-los, inclusive, a evoluir para o dia a dia. Então, não adianta só o aluno fazer 1 hora de Pilates 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, esquecendo no dia a dia de como ativar esses músculos profundos. Quando tem essa hipermobilidade na coluna lombar, a coluna torácica acaba tendo uma hipomobilidade para compensar. Então a torácica ela fica mais rígida, com menos movimento, assim como também a articulação do sacro, a articulação sacroiliaca, para compensar essa hipermobilidade da coluna lombar. E os exercícios do Pilates,
eles são bem efetivos para manter essa estabilidade da coluna. Eu já vou mostrar para vocês alguns exercícios de mobilidade da coluna torácica e principalmente de estabilização do powerhouse. A dor lombar crônica em específico é o tema mais estudado nas pesquisas hoje, atualmente no mundo do Pilates. Teve um estudo da Lee, que ela publicou em 2014, sobre a efetividade do Mat Pilates comparando com Pilates de equipamentos. E esse estudo usou 40 mulheres executivas que tinham dor lombar crônica, não específica, e 20 dessas mulheres fizeram exercício só de Mat Pilates e 20 fizeram de equipamentos. E o estudo concluiu que essas mulheres que fizeram exercício do Mat Pilates, elas tiveram diminuição da dor lombar crônica em específico. Então é importante que o instrutor de Pilates não perca o repertório de Mat Pilates. Assim como os estudos mostram a efetividade desse método, para a gente é super importante também não esquecer do princípio do Pilates, de onde o Pilates começou, no caso do Mat Pilates. Então hoje eu vou mostrar para vocês alguns exercícios. A gente vai começar com o Mat, exercício de estabilização de coluna. Eu vou utilizar a barra móvel, uma mini bands, tá? O primeiro exercício que eu vou fazer, o aluno ele vai colocar essa mini bands, pode usar também uma faixa elástica amarrada, bem lá no antebraço. O aluno vai ficar em 4 apoios. E aí, mantendo a coluna neutra, eu posso inclusive usar um bastão para manter a coluna neutra. O bastão vai trocar em 3 pontos da minha coluna, o occipito, a coluna torácica e o sacro. Eu vou fazer movimentos com o braço. Então, durante a expiração, eu posso realizar a flexão de ombro, a extensão do ombro, a adução e a abdução. Para evoluir nesse exercício, eu posso ficar na prancha e realizar o movimento de flexão, extensão, abdução e adução. É um exercício bem avançado que eu consigo nessa ativação do powerhouse, tá? O próximo exercício que eu vou passar para vocês é um abdominal, que eu uso a barra móvel. Aqui a alça ela vai fazer uma leve tração na minha coluna, quanto mais na coluna cervical. Então esse exercício é bem indicado para aqueles alunos que sentem dor na cervical durante o abdominal. Lembra que ele tem atraso na ativação do powerhouse, então a gente precisa começar a reativar esses músculos profundos. E com a barra, eu vou ficar em decúbito dorsal, colocar um antiderrapante, porque esse contato só com a barra de madeira aumenta a pressão. Eu vou posicionar a barra bem aqui próximo ao occipito, ficar em decúbito dorsal, coluna neutra. Vou segurar a barra em rotação externa. Nesse momento a barra vai fazer uma leve tração na coluna cervical. E aí eu vou inspirar, fazer flexão de tronco soltando o ar com controle. Inspira e retorna à posição inicial. Inspirei e retorno. Cuidado que o professor tem que ter nesse exercício de começar a ativar músculos profundos, os músculos flexores cervicais, é que o aluno não faça a anteriorização de cabeça, tá? E nem suba fazendo só a flexão da cervical. O movimento ele começa aqui na coluna torácica, através da flexão, e a minha torácica que traz a cervical para cima. Bom, próximo exercício que eu vou mostrar para vocês é de extensão de tronco com alça de mãos. Esse exercício eu vou ficar em decúbito ventral, usando a alça de mão. A mola está super leve, tá? Eu vou fazer 3 variações para vocês progredindo no mesmo decúbito. Então, eu vou me posicionar de decúbito ventral, mantendo a coluna neutra e o crescimento axial, olhar no horizonte. Eu vou realizar a extensão de ombros, ativando o powerhouse. É importante que durante a execução do movimento, o aluno mantenha a ativação de glúteos e de powerhouse o tempo inteiro ativo para não sobrecarregar os paravertebrais. A evolução desse exercício é fazendo a extensão de tronco simultaneamente com a extensão de ombros, mobilizando a coluna vertebral em extensão com o controle. Lembra que eu disse que a coluna torácica está rígida, a gente precisa ganhar mobilidade em todos os ângulos, tá? E aí a última variação desse exercício
realizando a extensão de tronco simultâneo com a de quadris. Inspirei, retorno à posição inicial. Inspiro e retorno à posição inicial. Próximo exercício que eu vou demonstrar para vocês é uma mobilização de coluna em flexão. E aí é um exercício um pouco mais avançado. Para facilitar, eu subo a mola ou eu coloco uma mola bem resistente para o aluno. Essa mola aqui é uma intermediária. E aí o aluno vai ficar em decúbito dorsal, com a barra lá na fossa poplítea. É importante que o aluno mantenha o joelho flexionado na posição de cadeirinha para evitar que a barra saia de membro inferior. Eu seguro as barras verticais e aí mobilizo a coluna e retorno à posição inicial. Inspirei, mobilizei a coluna e retorno à posição inicial com controle. É um exercício que eu preciso de maior ativação do powerhouse e eu ganho mobilidade da coluna em flexão. Os dois últimos exercícios que eu vou mostrar para vocês é uma ponte no reformer. Eu vou usar 2 molas vermelhas, 2 molas de intensidade moderada. Esse exercício é importante para mobilizar a articulação coxo-femoral. Muitos desses alunos que têm dor na lombar também têm hipomobilidade na articulação coxo-femoral. Então, o aluno vai ficar deitado em decúbito dorsal. Vai apoiar o meio do pé na barra de pés. E aí, o tornozelo, o joelho e quadril alinhado. A outra perna vai ficar apoiada no 5º dedo. Ele vai fazer... Deixa eu ver o que essa hora fica melhor. Ele vai fazer a ponte, realizando a rotação externa do quadril e permitindo que a pelve também rode. Inspirou, fechou e voltou para a coluna neutra. Esse mesmo exercício a gente pode evoluir fazendo a flexão e extensão de quadris e joelhos. Inspirei, retorno. Retorno. Ou eu posso permanecer lá em cima e fazer a flexão e extensão de joelhos e permanecer com a pelve em rotação externa. O último exercício que eu vou mostrar para vocês é de mobilidade da coluna torácica. E esse exercício, alguns alunos podem sentir dor na região torácica, então a gente coloca um antiderrapante para diminuir essa pressão. Estou terminando. Eu vou colocar uma mola vermelha e uma azul. O aluno vai posicionar a região torácica bem em cima dos processos espinhosos. Quanto mais para cima ele tiver, mais difícil vai ficar o exercício. Então a gente pode começar colocando bem abaixo das escápulas. Vou posicionar meus pés lá nas ombreiras. Aqui está uma mola leve e uma intermediária. Coloco a mão na nuca. À medida que eu for realizar a extensão de tronco, eu realizo a extensão de quadril. Inspirei, retorno à posição inicial, estendo quadris e tronco. E retorno à posição inicial. Esse é um excelente exercício, porque eu ganho ao mesmo tempo mobilidade de coluna e mobilidade de quadril. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.